Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. Bem-vindos todos ao nosso canal Degustação Teológica. Eu sou o Davi Domenicali, sou pastor da Igreja Batista Fraternidade, aqui na cidade de Caieiras, em São Paulo. Eu também sou teólogo, professor de teologia, e a gente vai caminhando aí, buscando ensinar e aprender o tempo inteiro. Estamos num constante aprendizado. E os nossos vídeos aqui têm o propósito de levar até vocês uma degustação teológica. Falamos aqui de aspectos teológicos, sempre com foco bíblico. Também buscamos falar sobre questões ligadas à vida, ao cotidiano, muitas vezes assuntos que envolvem até mesmo política, cultura e outros assuntos relacionados dentro de uma cosmovisão cristã. Lembrando que eu não sou um youtuber, eu sou um pastor. Mais ainda do que buscar ser um teólogo profissional, a ideia não é essa, é trazer aqui uma degustação teológica, mas com uma preocupação pastoral, tá bom? Um cuidado pastoral, para que você tenha aí um aprendizado e, ao mesmo tempo, uma reflexão dentro daquilo que tem a ver com a nossa vida espiritual e a nossa vida com Deus. Tá bom? Bom, eu peço que você se inscreva no canal, que você curta o canal, o vídeo, e que você compartilhe também. O tema hoje é sem querer ser polêmico, tá? Sem querer fazer polêmica aqui, e também não quero ser desrespeitoso com nossos queridos católicos, de modo algum. A ideia não é essa, eu quero pedir, por favor, que você entenda, a ideia não é essa. Mas eu quero aqui apresentar aqui quase que uma defesa, de uma visão evangélica, da qual muitos católicos nos acusam, de que nós não honramos a mãe de Jesus, nós não honramos Maria, a Virgem Maria. O vídeo é para a gente mostrar aqui que honramos sim, respeitamos sim. Há um equívoco aí nessa concepção católica a respeito dos evangélicos, tá? Mas nós vamos pôr aqui os pingos nos is, tá bom? Lembrando ainda que existem assuntos aqui que obviamente vão acabar entrando em polêmica. Eu só peço que você seja respeitoso nos seus comentários, lógico que você pode me criticar, você pode defender o seu ponto de vista, não tem problema, mas tudo dentro de um respeito mútuo, que é importante. Lembrando que não é, de fato, de forma alguma, tá, a ideia aqui do vídeo de afrontar a fé católica ou coisa assim. Pelo amor de Deus, para longe de mim isso, mas sim defender a nosso ponto de vista evangélico em relação a algumas acusações que fazem contra nós e explicar o porquê de uma forma diferente que temos de interpretar o olhar mariano, uma nossa teologia mariana é muito diferente aí da teologia mariana católica, tá bom? Quero antes mostrar para vocês um vídeo que está na internet, São vídeos que estão na internet. Pelo menos, vou colocar pelo menos 2 vídeos aí. Eu vou tentar fazer esse vídeo mais breve que os que eu faço. E eu peço que você assista até o fim, tá? Não fica aí comentando o meu vídeo. Tem gente que vem aqui, me xinga, me critica e nem viu o vídeo até o fim. Nem sabe qual é a conclusão do pensamento, Não seja raso a esse nível, tá bom? E você também não me elogia aqui o meu vídeo se você não viu até o fim, não faça isso, tá bom? Agora,
Vamos ver o vídeo e eu quero que você preste bem atenção nesses dois vídeos, que são de católicos, são vídeos de católicos, e eu quero que vocês observem bem esses 2 ou 3 vídeos, eu não sei exatamente quantos são, eu vou olhar aqui, mas eu vou colocar aí. Preste atenção nos vídeos a seguir, por favor. Onde minha mãe está, eu também quero estar. Na casa de Maria eu sei que é o meu lugar. Na casa de Maria eu sei que é o meu lugar. E quando o Espírito me encontrar, Você entendeu? Esses vídeos que nós vimos agora, eles dão à Virgem Maria uma posição que para nós evangélicos, ela não tem. E eu acredito também que a própria Virgem Maria não aceita essa posição aí. Antes de qualquer coisa, deixa eu deixar claro aqui, e eu vou explicar o porquê do que eu estou dizendo, eu vou explicar. Vou falar de qual é o ponto de vista cristão evangélico, protestante. Mas antes eu quero deixar claro que... E não vem com essa história, né? Ah, nós somos a verdadeira igreja. A igreja de Cristo, querido, é de Cristo. Ela não é do Papa, ela não é do apóstolo Paulo. Quando, não se esqueça, na Epístola aos Coríntios, escrita pelo próprio apóstolo Paulo, não esqueça não, que quando começaram a dizer que a igreja era de Paulo, quando a igreja era de Pedro, quando o grupo ali era de Apolo, né? Ah, eu sou da turma do apóstolo Paulo, eu sou seguidor do Pedro, né? Do Pedro, né? Eu sou seguidor do Apolo, né? Ou de Barnabé, ou sei lá de quem. O apóstolo Paulo escreve: Cristo está dividido, por acaso? E aí ele vai dizer, olha, nem Pedro é alguma coisa, tá? Nem Pedro é alguma coisa, nem Paulo é alguma coisa, nem Apolo é alguma coisa, mas nós somos apenas aqueles que plantam e regam. E os que plantam a palavra de Deus e os que regam para que a palavra de Deus cresça, né, em vocês, não são nada. Não são coisa nenhuma. Mas Cristo é que dá o crescimento. Deus é que dá o crescimento. Portanto, nós somos de Deus. Nós somos de Cristo. Ok? Então, lembrando a todos aí que então a igreja é de Cristo.
tá? Ela é de Cristo. Quando Jesus aparece lá pro Pedro, né? Depois da ressurreição, Jesus vai aparecer aos discípulos. Ele aparece a Pedro, isso está no Evangelho de João, e você pode até conferir na sua Bíblia as referências que eu estou deixando para você. Leia lá, por favor, tá? Leia lá. Aliás, antes de eu falar do Pedro, olha o texto aí que Paulo disse que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas só Deus dá o crescimento. Olha aí. Tá vendo o texto? Esse é o texto bíblico, escrito pelo próprio Paulo. Tá vendo só? Bom, então aí fica claro que quando quiseram dividir a igreja, falar, nós somos desse, nós somos daquele, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, nós somos todos de Deus, cara. Tá? Quem planta, quem rega, só é instrumento. E aí nós vamos ver o que eu estava falando, né? Que quando Jesus ressuscita, ele vai aparecer para Pedro, o apóstolo, e vai dizer, Pedro, você me ama? Por 3 vezes ele pergunta isso e ele diz, sempre, apacenta as minhas ovelhas, ou apacenta o meu rebanho. Apacenta, pastoreia o meu rebanho. O meu rebanho, disse Jesus. Não é o rebanho de Pedro, não é o rebanho da igreja católica, apostólica, romana. É o rebanho de Jesus Cristo. É o rebanho de Cristo, tá? Então, eu não estou aqui desmerecendo a história da igreja, a unidade da igreja. Eu não estou aqui desmerecendo hierarquias, mas eu estou dizendo que o fundamento principal e único que pode sustentar a fé de alguém é o próprio Cristo. E a igreja de Cristo é fundada em Cristo. Portanto, as igrejas que proclamam Cristo, embora não estejam ligadas ao clero romano, não estejam ligadas ao papado ou ao patriarcado lá do Oriente, enfim, né? São igrejas legítimas porque o fundador da igreja não é Pedro, é Cristo. E nós seguimos Cristo. Nós clamamos o nome daquele que edificou a sua igreja, aquele que veio e deu a vida para salvar os seus e formar o seu povo. Então nossa salvação está no Cristo, não é na igreja católica. Nossa salvação também não está na igreja batista. A nossa salvação não está na igreja Assembleia de Deus. A nossa salvação não está na igreja metodista, presbiteriana, na Brasil para Cristo, não está também na igreja anglicana, que tem um monte, né? Dessas igrejas tem bastante. Não está também nas igrejas menonitas, não está nas congregacionais, não está também ligada a nenhum tipo de movimento carismático pentecostal que só eles podem salvar. Nós não estamos, então, dependendo de nenhum tipo de organização institucionalizada religiosa, mesmo sendo cristã, não estamos condicionadas a elas, quaisquer que sejam, mesmo a católica apostólica romana, para que possamos dizer que somos salvos, ou para dizer que somos de Cristo. Eu quero que vocês entendam isso e fique bem claro. Nós somos de Cristo, e é Cristo o nosso sumo pastor. Nós somos ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Agora, é óbvio que temos aí história, temos organização, fato. E na história, tanto Martim Lutero era um padre, não era um pagão que saiu por aí criando seus seguidores, né? E detalhe, isso eu estou falando de Martim Lutero no século XVI, tá?
que quando em 1517 ele vai ali levar as suas 95 teses para questionar a venda das indulgências que aconteceu. Sim, senhor e sim, senhora, vamos ser honestos, né? Vamos ser honestos, tá? Porque acreditava-se que com um documento do Papa, almas que estão no purgatório saíam do purgatório, né? Ou seja, essas almas seriam liberadas do purgatório para entrarem na presença de Deus. Então, veja bem, homem nenhum, papa nenhum tem autoridade, né, para liberar alguém de algum lugar, seja ele de sofrimento, de tormento, nem para salvar, nem para condenar. O que nós temos nas nossas mãos, como pastores, sejam pastores evangélicos, sejam padres, é levar a mensagem da salvação para as pessoas, levar a palavra de Deus, pregando a elas a santidade, o arrependimento e a comunhão com Deus e com o próximo, para que sejam salvas pela graça de Deus que opera na vida delas. Agora, nós não temos o poder de salvar ninguém. Bom, eu não vou aqui ficar falando de dogmática, mas eu só quis mostrar isso porque nossa salvação está em Cristo. Então eu vejo comentáriozinhos, você tem que estar na verdadeira e primeira igreja única, fundada pelo nosso Senhor, como se o Senhor Jesus fosse preso a essa ideia pequena de uma caixinha onde você põe Deus ali e põe o nome Igreja Católica e diz, Deus, você é nosso, né? E não saia daqui, não salve mais ninguém em lugar nenhum. Isso é equívoco, isso é diminuir Deus. A igreja, ela tem a função de levar Cristo às pessoas, tá? E não de aprisionar Cristo nela. Ficou claro? Desculpa o teor aqui, mas é mais ou menos isso aí que o evangélico entende. A igreja pode ser aquela que leva as boas novas, mas o Senhor da igreja e do rebanho é Cristo. Então, todos aqueles que são seguidores do Cristo formam a igreja do Senhor, não importa o lugar ou onde. Eu não preciso do Papa para chegar a Cristo. O Papa não é o meu mediador. O padre não é o meu mediador. Desculpe, não é. Ok? Eu me torno igreja quando eu me torno seguidor de Cristo e não do Papa. Eu me torno rebanho de Jesus quando eu sigo o próprio Cristo. E o Cristo que nós conhecemos é pelas escrituras sagradas que a própria Igreja Católica, né, lá no século IV, no final do século IV, canonizou. Então nós seguimos aqui tem as cartas do apóstolo São Pedro, do apóstolo São Paulo, de Tiago, apóstolo São João, né? Tem as cartas aqui de vários outros, Antigo e Novo Testamento, nós seguimos. Canonizados. Inspirados pelo Espírito Santo. Então, nosso fundamento está em Cristo. Detalhe, nós também não deturpamos, os evangélicos não deturpam as doutrinas fundamentais da igreja. Por exemplo, nós cremos na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus, coexistindo em 3 pessoas distintas, ok? Nós cremos que Jesus veio, encarnou, que a Virgem Maria trouxe a luz ao Senhor Jesus, deu a luz ao Senhor Jesus, o Verbo encarnado, conforme está escrito em João capítulo 1. Nós cremos que Jesus nunca pecou, cremos que ele morreu na cruz para salvar nós pecadores de nossos próprios pecados. Sabemos, como diz Atos 4:12, que em nenhum outro nome há salvação, a não ser o nome de Jesus. Nós cremos que Jesus morreu, no 3º dia ressuscitou em carne, deu testemunho da sua ressurreição a todos os seus discípulos, e depois disso, Jesus ascendeu aos céus
e a mensagem de que ele prometeu voltar um dia para reunir o seu povo na terra, todos os apriscos que ele mesmo disse, em todos os apriscos, reunir o seu povo no mundo todo, aqueles que são seus seguidores, e disse que iria nos levar para estar com ele para sempre. Para sempre. Ok? Nós cremos nisso. É a base fundamental da nossa fé. Nós cremos nas questões relacionadas à vida eterna, que ele vai voltar para julgar a todos. Nós cremos na ressurreição do salvo, do crente. Nós cremos também na ressurreição do ímpio, mas o salvo será ressuscitado para se encontrar com Cristo e o ímpio será ressuscitado para ser levado para ser condenado eternamente. Nós cremos nestas coisas. Nós cremos, por exemplo, também que nós devemos buscar uma vida de piedade, de santidade. A Epístola aos Hebreus diz que nós devemos buscar ter paz com todas as pessoas e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós cremos em tudo isso. Cremos nas escrituras sagradas canonizadas pela Igreja. A Igreja Católica nos deu isso. Cremos na Sagrada Escritura. Ok? Então, pera lá. Então nós não somos assim, jogados, não, negativo. Não se engane com a Igreja Evangélica. Tá bom? Bom, então já mostrando aí qual é a nossa diferença. Estamos firmados no Cristo. Esse é o primeiro ponto que eu quero defender aqui. Defender a nós evangélicos de acusações de que nós não somos verdadeiros cristãos porque não estamos ligados a Roma. Por favor, nós estamos ligados naquele que é superior a Roma. O nome dele é Jesus, o Cristo. Ok? E quem vai ser condenado se não nega o Cristo? Fala para mim, irmão católico. Bom, vamos lá. Se você disser que Cristo não basta para me salvar, então você é um herege, não eu. Se você falar que Cristo não é suficiente para me salvar, meu irmão, você rebaixou Cristo a quem? Cristo é suficiente. Preste atenção no que eu estou te falando. Bom, esse é o primeiro ponto que eu queria dizer. Somos salvos em Cristo. O segundo ponto é o seguinte. Voltando lá para o vídeo agora. Voltando para o vídeo. Vocês acham mesmo que a Virgem Maria, ela quer aquele tipo de culto a ela? Vocês repararam nas músicas, nas canções, que sem Maria, eles cantam isso lá. Ou se você não acredita, volta o vídeo e assista de novo. Eles cantam lá que Maria, sem ela, eles não têm nada, eles não são nada. Eles não conseguem, não alcançam nada, né? Que o Espírito Santo só vem por causa de Maria, aquelas coisas todas. Irmãos e irmãs, eu vou te dizer uma coisa. Esse excesso de veneração, ele pode estar levando vocês, sim, a uma idolatria. Porque Maria, apesar de ser a mãe do Salvador, apesar de ser a mãe do Senhor, ela ainda é uma criatura. Ela ainda é uma criatura. Ela não faz parte da Santíssima Trindade. Entende isso? Eu lembro de um vídeo antigo do padre Fábio de Mello. Não estou dizendo que Fábio... por favor, não quero tirar texto de contexto, tá? Mas tem um trechinho que o Fábio de Mello falou, um vídeo muito antigo dele, do padre Fábio de Mello, que é bem interessante o que ele fala.
E é mais ou menos naquele trechinho ali que ele fala que nós evangélicos pensamos dessa forma. Veja o que é que o padre Fábio de Mello fala nesse trechinho desse vídeo aí. Dá uma olhada. Tenho muito medo, sabe? Tenho visto, tenho presenciado em muitos lugares, em muitas comunidades, esse cristianismo sendo nivelado por baixo. O cristianismo sendo reduzido a medalhinhas. A teologia sendo substituída por devoções vazias. A devoção mariana sendo excessivamente colocada quando Maria está sendo fora do lugar dela, tomando o lugar do Cristo. Isso não é cristianismo. A liberdade consiste em você olhar para a santidade de Maria e de você rezar com ela para que o tempo todo o Cristo prevaleça entre nós. Porque nós não podemos mais admitir a experiência de um cristianismo sem o Cristo. É Cristo que nos salva. É Cristo que nos resgata. É Cristo que nos liberta. E nós estamos amarrados em muitas outras coisas, classificando isso como religioso, classificando isso como bonito. Não. Nós precisamos retomar a seriedade dessa palavra. São Paulo não brinca com a comunidade. São Paulo não está falando com meios termos. É Cristo que nos salva. É Cristo que nos salva. E é em torno dele que nós precisamos organizar a nossa vida, organizar a nossa comunidade, organizar a nossa experiência pessoal de ser quem somos e fazer com que cada vez mais a nossa experiência cristã seja, antes de qualquer coisa, uma mudança de mentalidade. Vocês viram o Fábio de Mello falando? Então, não podemos tirar Maria do lugar dela. E o padre Fábio de Mello ali foi muito feliz na sua colocação. Lógico que é um trecho, é um pedacinho do vídeo, tem todo um vídeo completo, mas esse trecho ali é riquíssimo no que ele fala. É fundamental o que ele diz ali. É Cristo que salva. Então, eu tenho uma impressão que as pessoas pensam que a igreja não seria nada sem Maria. E eu quero te dizer, irmão, irmã, você católico, sim, a igreja continuaria sendo igreja sem Maria. Sim. Sabe por quê? Porque quem sustenta a igreja e quem conduz a igreja, quem abençoa a igreja, é Cristo. Maria trouxe Jesus, o nosso Senhor, ao mundo, sendo ela mãe do nosso Salvador e bem-aventurada, como é. Mas se depois de ela fazer isso, se depois de dar a luz ao Senhor, depois de ela cumprir a missão dela, qual que era a missão de Maria? Trazer Jesus ao mundo. E quem designou isso? O próprio Deus. Deus escolheu Maria. Deus escolheu Maria. E gerou Jesus nela por obra do Espírito Santo, conforme dizem os evangelhos. E eu, daqui a pouco, vou até citar trechos de Lucas, capítulo 1. Se a partir daí nada mais se falasse sobre Maria, preste atenção no que eu estou falando. Se não houvesse o cântico de Maria, porque tem um cântico de Maria lá no capítulo 1, certo? Se não houvesse o encontro dela com Isabel, se não houvesse o cântico de Maria, ela já cumpriu a missão dela, que era trazer o Senhor ao mundo. A Virgem Maria concebeu do Espírito Santo, trouxe Jesus ao mundo. O Verbo encarnado. Essa foi a missão de Maria. Essa foi a missão de Maria. Trazer Cristo a nós. E se depois disso nada mais se falasse de Maria, se a única informação que nós tivéssemos, entenda, se não houvesse o cântico de Maria em Lucas 1, se nada mais se falasse, não haveria alteração alguma. Porque é Cristo quem salva. Aleluia! É Cristo quem liberta. É Cristo que deu a vida por nós numa cruz. Maria foi um instrumento de Deus. Maria foi aquela que Deus usou para trazer o Salvador. Mas ela continua sendo criatura. E ela mesma depende
do filho dela, do Cristo, para ser salva. Ela mesma depende da salvação, como todos nós. Você entende isso? Se você negar isso, o herege é você e não eu. Com todo respeito. Com todo respeito. Não tenha uma devoção cega. Não tenha uma devoção cega. Assim como eu... E não saia do assunto querendo dizer, esses pastores que fazem isso, aquilo. O assunto aqui é a Virgem Maria. Vamos falar hoje sobre a Virgem Maria. Eu vou fazer um outro vídeo outro dia falando mal dos pastores neopentecostais, falando mal, não é mal no sentido de denegrir a imagem de ninguém, de derrubar, manchar a imagem de ninguém, não é nada disso. É no sentido de mostrar o erro deles, porque tem erros também no meio evangélico. Claro que tem, quem disse que não tem? Mas o vídeo hoje é para falar da Virgem Maria e da Igreja de Cristo. Não vamos misturar. Às vezes eu olhei comentários, os caras começam a dar tiro para todo lado. Essas igrejas pentecostais que pegam dinheiro. Primeiro que eu não sou neopentecostal e nem sou adepto da teologia da prosperidade. Nós fazemos críticas a Macedo, a R.R. Soares. Nós não somos dessa turma aí. Nós somos uma igreja que leva a seriedade, com seriedade, o santo evangelho da graça. Que, aliás, de graça recebemos e de graça devemos oferecer. Então não misture os alhos com os bugalhos, que aqui não dá certo. O assunto hoje é Igreja de Cristo e a Virgem Maria. Bom, então se não houvesse o cântico de Maria, não ia mudar nada, porque o Salvador é Cristo. Maria foi essencial para trazer Jesus, óbvio. Isso ninguém vai negar. Nem eu nego, só um louco negaria isso. Maria foi essencial, foi importante. Mas era a missão dela, gerar Jesus e trazer Jesus ao mundo. O resto é com Jesus. Meu amigo, o resto é com Jesus. O papel de Maria foi trazer o Filho de Deus ao mundo. Só o resto é por conta do próprio Cristo. Ponto final. É Jesus que cura, é Jesus que sara, é Jesus que liberta, é Jesus que salva. Fora Cristo não há salvação. Fora de Maria, tem salvação. E nós não somos salvos por Maria. Fora de Pedro, tem salvação. Nós não somos salvos por Pedro. Aliás, tanto Maria, a Virgem Maria, a Mãe de Deus, a Virgem Maria, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o São Tiago, né? O São João, o apóstolo João, qualquer outro que você queira nomear aí, ou qualquer santo da igreja, todos eles são legítimos quando apontam para o Cristo como o único e verdadeiro caminho. Então, se ninguém olhar para eles, não importa, desde que olhem para o Salvador. Você entende isso? E aí está a fé evangélica. A fé evangélica não gira em torno dos santos, eles são apenas instrumentos. A fé evangélica, ela está em torno daquele que é o único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A nossa fé é cristocêntrica. Claro que valorizamos a mãe do Senhor. Claro que valorizamos os santos apóstolos. Claro que valorizamos até a mesma história da igreja. Mas nossa fé está centrada naquele que é o único e verdadeiro Salvador. Então, quando vem um católico dizer, mas vocês não veneram a Santa Maria? Irmão, desculpa, eu preciso de Cristo para ser salvo. Eu não tenho que venerar ninguém, eu não preciso. Não há uma necessidade, não preciso disso para minha salvação. Porque se você disser, não, é necessário que você venere todos os santos, que você acenda a vela aos santos para que você tenha um contato direto com a Santa Mãe de Deus. Se você falar isso para mim, desculpa, eu tenho que te chamar de herege, eu não tenho outra opção.
Porque aí você está dizendo que eu não posso diretamente falar com o meu Salvador, que é Cristo. Você está dizendo que eu não posso olhar para ele e falar, eu te amo, Jesus, meu Salvador. E eu não posso me entregar a ele e falar com ele e dizer, o Senhor é tudo para mim. E ser salvo. Você vai dizer para mim que Jesus vai falar para mim e dizer assim, olha, se você não olhar para os santos lá, você não tem salvação. Hein? Quem falou isso para você, irmão? De onde vocês tiraram isso? Eu queria saber de onde a cultura católica criou isso aí. Eu estou fazendo uma defesa aos evangélicos, porque o que a gente escuta de ataque aí vocês não são a única igreja, nós somos a verdadeira. Eu já falei no começo do vídeo sobre isso. Mas a gente escuta também o pessoal falando, não respeitam a mãe de Deus. De onde vocês tiraram isso, que nós não respeitamos a mãe de Deus? Claro que respeitamos. A mãe do Senhor Jesus, a Virgem Maria, ela foi agraciada por Deus, queridos. Ela é importante. Na história da igreja, ela tem um papel fundamental. E é óbvio que nenhuma mulher será como Maria no mundo. Isso nós reconhecemos. Você acha que isso nós não falamos lá na Igreja Batista? Nós falamos. Entre todas as mães do mundo. Entre todas as mães do mundo. Só Maria. Só a Virgem Maria foi escolhida. Glória a Deus. Só ela foi escolhida para trazer o Salvador na barriga dela. Você imaginou uma grávida carregando na barriga, no seu útero, aquele que é o Salvador do mundo? E não só isso, ele é Deus. Deus encarnado. E aí está o mistério da Santíssima Trindade. Que inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal de teontologia, que você pode procurar, são 3 vídeos do curso IBF, sugiro que você assista, procure aí no canal, assista os 3 vídeos de teontologia, que eu vou falar para vocês aí dessa questão da Santíssima Trindade. Tá nos 3 vídeos de teontologia. Bom, mas é um mistério e mostra que para Deus não é impossível. Quando a própria Maria, em Lucas capítulo 1, ela diz assim, o anjo Gabriel a visita e diz, Maria agraciada, salve agraciada, né? E é uma saudação importante, viu? Essa saudação que Maria recebe é uma saudação muito importante. Não que eleva Maria sobre todas as criaturas, pelo amor de Deus, não. Mas que mostra que a missão de Maria seria uma missão mais sublime que todos os outros tiveram no mundo. A missão de Maria, preste atenção, ela é talvez a missão mais grandiosa que exista entre todos os discípulos que Jesus teve na sua vida aqui na terra e agora hoje. Mais sublime que todos os profetas do Antigo Testamento até, mais que os patriarcas, porque nenhum teve o privilégio de gerar o Salvador tão esperado pelo mundo. Tá? Então a gente tem que ter sim esse respeito. E nós temos. Maria é um exemplo para nós. Maria é um exemplo de santidade. Porque ele Deus, o Pai, não trouxe o Filho dele, Jesus, para colocar em qualquer mulher. Para ser gerado e cuidado. Porque Jesus nasceu, ficou sob os cuidados de Maria e José, que adotou Jesus. Né, ficou sob os cuidados dessa família, nós chamamos de Sagrada Família, né? Veja que eles foram escolhidos rigorosamente, criteriosamente por Deus. Ok? Então, nós vamos ver que não é qualquer um, nem José é qualquer um, nem Maria é qualquer uma. São importantes e a Maria teve essa missão mais do que especial. Por isso que ela é bem-aventurada entre todas as mulheres, que é o cântico de Maria, né? Vamos ver aí o que acontece. Ó, depois que ela tem no corpo dela, é gerado, né? É gerado no ventre da Virgem Maria
o Filho de Deus é gerado ali por obra do Espírito Santo. E ela ainda pergunta, mas como que é possível eu gerar se eu ainda não conheço o meu marido, se eu ainda não toquei no José, que é o futuro marido prometido? Aí o anjo Gabriel vai dizer, para Deus nada é impossível. É a ação do Espírito Santo que vai estar sobre a sua vida. Obra do Espírito Santo, né? Na vida de Maria. E ela então engravida do Senhor Jesus. E é interessante porque ela vai então visitar a Isabel, sua parente, que está grávida de João Batista, né? E quando ela chega até a casa de Isabel, ela está já grávida de Jesus, mas poucos dias, poucas semanas. Mas Isabel já está com 6 meses. Já está com 6 meses com João Batista lá no ventre, no seu útero. Quando Maria chega e faz oi, diz o texto de Lucas capítulo 1, que o Espírito Santo enche a vida de Isabel. Dá a ela revelação. E ela diz assim, o que traz, olha o texto é lindo, né? Olha o texto. O texto diz assim, Maria visita Isabel, no texto bíblico. Ó. Vamos ler aqui. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade na região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, veja bem, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. João Batista sentiu ali, né, na voz de Maria, a presença do Espírito Santo. E aí agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Agora Isabel foi tocada, ficou cheia do Espírito Santo e começou a profetizar. Teve essa revelação. Antes mesmo de Maria contar as boas novas. Em alta voz exclamou, olha o que a Isabel disse. Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Algumas traduções vai dizer, bendito é o fruto do vosso ventre. Por isso que nós somos contra o aborto, essa discussão de quando a vida começa. É uma discussão feminista, modernista, que não tem nada a ver com as escrituras, não tem nada a ver com Deus. Deus mostra que Jesus já é Jesus na hora que foi gerado, concebido no útero da Virgem Maria. Ali já estava o Filho de Deus. Então, corta essa história de aborto aí, tá bom? É vida. E aí, nós vamos ver então que ela teve essa revelação e olha o que ela proclamou. Bendita és tu entre todas as mulheres. Então, tem algum problema eu chegar lá na minha igreja e falar assim, olha, Maria é bendita entre todas as mulheres? Só um evangélico bem ignorante, iria achar ruim uma coisa dessa. Entendeu? E tem, hein? Agora eu quero corrigir os evangélicos. E tem. Deixa de ser ignorante. Você fala que Elias foi um grande profeta. Você gosta de encher a boca para falar que Daniel era um homem que teve as revelações de Deus. Você enche a boca para dizer aí que o apóstolo São Paulo é o grande apóstolo dos gentios. Você fala essas coisas aí. E é verdade o que você prega. São grandes homens de Deus. Mas nós devemos nos lembrar que foi a própria Isabel cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo, que diz, bendita és tu entre as mulheres, todas as mulheres. Então lá na Igreja Batista, eu quero dizer aos católicos desinformados, que nós sabemos que Maria entre todas as mulheres é a mais bendita, é a mais bem-aventurada. Porque nenhuma das mulheres no mundo tiveram essa honra e essa grande responsabilidade de gerar o Filho de Deus, o Deus encarnado, em seu útero. Então, nós respeitamos e honramos, sim, a memória da Virgem Maria, mãe do nosso Senhor. Aliás, Jesus não gostaria que ninguém pensasse mal da mãe dele, ou que desrespeitasse a mãe dele, falasse mal. Então, eu quero que você entenda,
que nós só honramos Maria, só falamos bem da mãe do nosso Salvador. Ficou claro para você? Espero que fique claro para você isso. Porém, ela continua sendo criatura. Ela não pode ser adorada. E mais, ela não é objeto de culto. A própria Maria, a própria Virgem Maria, se coloca na condição de serva, tá? Aliás, deixa eu falar aqui, tá? Antes de eu falar da própria Virgem Maria que se coloca na posição de serva, deixa eu falar qual é o cântico que Maria faz após Isabel dizer que ela é a bendita entre as mulheres. E bendito o fruto do ventre dela. Aí, aliás, Isabel ainda diz aqui, olha o versículo 23. Isabel diz assim, ó. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Ou seja, veja a honra, né, que ela dá a Maria. Que honra que eu tenho de receber a visita da mãe do meu Senhor. Então você vê que Maria ali tem sim, né, há um respeito muito grande em relação a Maria. A própria Isabel reconhece isso, cheia do Espírito Santo. Aí a Maria, alegre, ela vai dizer assim, ó. A minha alma engrandece ao meu Senhor. Tá no versículo 46 de Lucas 1. A minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Veja, ela precisa de um Deus Salvador. Pois atentou para a sua humilde serva. Ela se coloca na condição de serva. Ela está a serviço de Deus. E de agora em diante, todas as gerações, queridos, inclusive a nossa, até hoje, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. E ela é. Agora, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. Aí ela diz, pois o poderoso me agraciou, o poderoso estendeu a mim essa graça, fez isso em meu favor. Veja que a própria Maria, ela dá toda a honra e toda a glória a Deus. A própria Virgem Maria se coloca na condição de serva. Ela diz, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Você entende? Ela é honrada, mas ela mesma se humilha diante do Senhor. Então, o que se Maria estivesse aqui hoje e visse o pessoal, não é trazer um momento em memória de Maria, porque não tem nenhum problema. Tem igrejas que têm costume de trazer memória dos santos, né? Hoje é o dia do Santo Paulo, do São Paulo, o apóstolo dos gentios, né? Vamos lembrar dos seus feitos, é o dia do apóstolo Paulo. Hoje é o dia, né, de Estevão, primeiro mártir, né? Ou São Estevão, hoje nós lembramos da história de São Estevão, que é um exemplo para nós de como nós devemos ser fiéis até a morte. Né? Você pode ter o dia lá que você faz a lembrança. Hoje nós temos aqui no nosso calendário o dia da memória de Pedro. Um homem chamado por Deus. Um homem capacitado para ser pescador de almas. Um grande líder da igreja. Hoje nós temos aqui o dia de memória do João, o apóstolo. Teve grandes revelações, trouxe o Evangelho e também o Apocalipse para nos ensinar. Você pode. Nós temos, por exemplo, na Igreja Batista Fraternidade, todo ano nós fazemos no mês de outubro um culto, ou evento, não é nem um culto, são eventos onde nós lembramos da Reforma Protestante. E ali é citado o nome de Lutero, o nome de Calvino, que são pessoas importantes para a Reforma Protestante. Da onde se originou o movimento evangélico, inclusive o movimento batista. Né? Então, tudo começa na Reforma.
na reforma. Os evangélicos todos hoje só existem porque aconteceu a reforma no século XVI, com Lutero e Calvino e alguns outros, os primeiros reformadores da igreja. Embora há uma discussão se Lutero era realmente um reformador, né? Considera-se ele o pai da reforma, mas, na verdade, acreditamos que o que traz uma revolução, divisor de águas entre catolicismo e protestantismo, seja mais Calvino do que Lutero, tá? Lutero, ele dá um pontapé inicial, mas a obra mesmo que vai estabelecer os marcos que diferenciam catolicismo de protestantismo, com certeza é João Calvino, ou Jean Calvin, né? E outros do tempo de Calvino, que vão dar prosseguimento, continuidade à obra da Reforma Protestante. Tá? Mas não é um assunto para hoje. Bom, eu sei que o vídeo já está longo, mas eu acho que está interessante o assunto, né? Então que fica aqui uma lição para os evangélicos, que Maria é honrada assim, mas que fique também aqui o meu alerta aos católicos, que cuidado para vocês não fazerem um ídolo, porque Maria ela se coloca na posição de serva e não de ser servida. E não de ser servida, querido. Ela se põe a serviço, ela diz, aqui está a sua serva, estou a seu serviço, cumpra-se em mim a sua vontade. Eu não sou nada, mas o poderoso fez estas coisas em minha vida. Ela atribui toda a glória, toda a honra, toda a Deus, e como nós lemos, ela ainda diz, meu Deus e meu Salvador, reconhecendo que ela mesma precisava do Salvador. Você entende isso? Então, o que eu quero dizer é que não haveria nenhum problema a gente ter na igreja dias de memórias, inclusive o dia que você tem a memória lá da Mãe do Senhor. Não haveria nenhum problema. Nós batistas não seguimos essa tradição, mas nós entendemos quem segue, não haveria nenhum problema. Mas o problema é quando você começa a fazer um culto àquela que, na verdade, cumpriu a missão exclusiva de trazer o Salvador ao mundo. E aí você não vai dizer que ela é só bem-aventurada, mas você vai começar, então, a tirar ela de um lugar de serva que está a serviço de Deus, apontando para o Cristo, nos levando ao Cristo, nos levando ao Filho de Deus, para concentrar um culto em torno de si mesma. Quando um culto festivo tira Cristo do centro e Maria passa a ser o centro, ou hoje é a festa do apóstolo Paulo, e a festa é toda para o apóstolo Paulo, com a desculpa de que se está venerando e honrando, e é um culto, uma missa, sei lá o que for, você está caminhando, beirando a idolatria. Porque o culto e a adoração, a veneração maior é a Cristo. E é inacreditável, existem missas que você ouve o nome da Virgem Maria 30 vezes, e às vezes umas 3 ou 4 vezes o nome de Jesus. Como que pode, numa missa, o nome de Maria ser mais falado do que o nome de Cristo? Não faz sentido para mim. E não faria sentido para a própria Virgem Maria. Nós estamos do lado de Maria, com certeza. Se Maria estivesse num lugar e as pessoas ficassem em torno dela, puxa vida, puxa vida, né? Maria, você é incrível. Ela ia falar, pode parar aí. Por que vocês estão me rodeando, me paparicando? O meu filho está ali, ó. O nome dele é Jesus e ele é o Salvador. Vocês devem olhar para ele. A atenção de vocês deve estar nele, não em mim. Então, eu acho que Maria repreenderia muitos católicos, dizendo, cara, vocês estão dando para mim mais do que eu tenho. E é aí que nós, evangélicos, criticamos. E aí somos acusados de não gostar da Mãe de Deus, porque nós criticamos esse excesso de veneração que os católicos têm. Vocês entenderam agora?
Aliás, eu estou com um livro de Lutero, esse livro aqui, ó, Martim Lutero, tá? Escrito pelo próprio Lutero, pela editora Sinodal. Editora Sinodal, o livro escrito por Lutero, tá? O Louvor de Maria, falando do Magnífica, né? Uma canção bela e famosa no meio católico. E aqui eu não vou ler muito, porque a leitura é extensa, tá? Mas nas páginas 59, página 60, página 61, 62, 63, desse livrinho aqui, da edição de 1999, desse livro, você pode encontrar nas livrarias, tá? Olha aí, ó. Lutero para hoje, a coleção, Louvor de Maria, do próprio Martim Lutero mesmo, escreveu isso no século XVI, editora Sinodal, ok? Nessas páginas que eu falei para você, Lutero vai dizer o seguinte, que a própria Maria, ela se esvazia de qualquer tipo de honra e glória, como nós lemos em Lucas 1. Lutero faz essa observação aqui, ó, tá? Ele diz assim, ó, ele vai dizer o seguinte, ó, eu vou ler um trechinho só para não ficar aqui nas minhas palavras, ó. As grandes coisas, página 59, diz Lutero, as grandes coisas nada são senão o fato de Maria ter chegado a ser mãe de Deus. Foram moderação tantas as grandes obras. Peraí. Li aqui tava dobrado aqui. Vou ler de novo aqui, tá? Perdão, aqui tava dobrada aqui a página, ó, emendei uma página na outra, tá? Agora eu vou ler corretamente aqui. As coisas grandes nada são senão o fato de Maria ter chegado a ser mãe de Deus. Foram dadas a elas tantas grandes obras que ninguém as pode compreender. Nisso estão toda a sua honra e bem-aventurança. Por essa razão, ela é uma pessoa especial entre todo o gênero humano. Ninguém se iguala a ela. Lutero diz isso, tá? É o que eu falei agora há pouco. Porque ela tem um filho com o Pai Celeste. O Pai Celeste gerou nela o Filho, o Jesus encarnado, né? O Cristo encarnado, cujo nome é Jesus. Aí ele diz assim, e que filho, hein? Ela própria é incapaz de descrever esse acontecimento por ser muito grande. E tem que contentar-se com que irrompa e trabalhe em seu favor, dizendo que são grandes coisas que não se podem esgotar nem medir em palavras. Por isso, toda a honra de Maria foi resumida numa única palavra. Ela foi mãe de Deus. Ou seja, essa foi a missão de Maria. Mas o culto é a Deus, é ao Cristo. Ok? Todo louvor, honra, glória é a Cristo. Isso não desonra a mãe de Deus, pelo contrário. Maria aqui conosco, eu diria, fico feliz que vocês estão adorando, fazendo culto, e o foco de vocês está completamente no meu filho e não em mim. Ela não tomaria a honra do filho para ela, para si mesma. Ok? Nenhum santo faria isso. Bom, diz assim ainda, Maria também atribui isso totalmente à graça de Deus, e não ao seu mérito. Embora tivesse sido sem pecado, essa graça era tão superior a tudo que de modo algum ela era digna. Como poderia uma criatura ser digna de ser mãe de Deus? Alguns escritores falam muito sobre sua dignidade para essa maternidade. O Lutero está dizendo que tem gente que exagera na sua mariologia, dizendo que Maria foi digna por isso e tal. Exageram nesses negócios, né? Nessa coisa de dizer que Maria era digna, né? Não que ela não fosse uma serva de Deus, uma virgem, uma agraciada, não é isso. Mas há um excesso. Parece até que ela deixa de ser criatura, né? E aí diz assim, mas eu acredito mais em Maria do que nesses escritores. Ele está dizendo que Maria se humilha tanto no texto bíblico,
nas palavras da própria Maria, como nós lemos em Lucas 1 agora há pouco, ela mesmo se humilha, se faz serva, diz que precisa do Salvador, grandes coisas me fez o Senhor, eu não era digna, mas ele olhou para mim, ele me agraciou, tal. Ela mesma se diminui e os caras a exaltam. Os teólogos, né, católicos, os escritores que Lutero critica aqui, exaltam ela num patamar que ela mesma não se colocou. Se você for honesto e estiver refletindo sem ficar, estou fechado para essa discussão. Não, se abre um pouco aí para entender qual é o ponto de vista evangélico. E aí ele vai dizer o seguinte: ela diz que sua nulidade foi contemplada e que Deus não recompensou com isso o seu mérito, mas ele me fez grandes coisas, disse ela. Ele o fez por iniciativa própria, sem mérito da minha parte. É como se Maria falasse: Deus fez da parte dele, não da minha, não tem mérito nenhum. Escolha dele, vontade dele, cumpra-se a sua vontade em tua serva. A vontade, a escolha. Ela até ficou assustada. Lucas capítulo 1, versículo 29, ela ficou até assustada com a visitação do anjo. Tá? Diz assim Lutero ainda, páginas 60 e 61. Nunca havia ocorrido a Maria tornar-se mãe de Deus, muito menos se havia preparado ou se colocado à disposição para tanto. Essa mensagem apareceu de modo completamente imprevisto, como escreve Lucas 1:29. Porém, um mérito não está despreparado para a sua recompensa, mas visa a recompensa e conta com ela. Tá certo? Então, Lutero, ele coloca estas coisas aqui, tá? É importante isso. Ele diz ainda, ó, o fato de se cantar o hino Rainha do Céu, alegra-te, ao qual mereceste carregar, e em outra prova, as mesmas palavras são cantadas a respeito da Santa Cruz, que era feita de madeira e nada podia merecer. Isso deve ser entendido assim: para ser mãe de Deus, Maria tinha que ser mulher, uma virgem da tribo de Davi, e crer na mensagem do anjo, a fim de se prestar para tanto, como a Escritura fala a seu respeito, conforme Isaías 7,14 e Ezequiel 44,2. A madeira, falando da cruz, a madeira não teve nenhum mérito ou dignidade, exceto o de servir para a cruz e o de ter sido destinada para isso, por Deus. Assim também Maria não teve outra dignidade para essa maternidade, exceto a de se prestar a ser destinada para isso, para que fosse somente a graça e não se tornasse mérito e não fossem diminuídas a graça. A encarnação foi por graça e não por mérito mariano. Não por mérito de Maria, mas ela é agraciada. A graça a alcançou. Entendeu? Caso contrário, você diminui a graça e aumenta a honra, aumenta o mérito da mulher, diminuindo assim a graça de Deus. Aí ele diz assim, Lutero segue dizendo, o padre Lutero, dessa forma, se transformasse a gravidez de Maria, né, em um mérito, a graça seria diminuída. E também seria diminuída a honra e o louvor a Deus, atribuindo assim honra demais a ela. E aí ele vai dizer ainda, na verdade, não se pode anular méritos em demasia, é verdade, porque afinal de contas ela era uma moça obediente a Deus, uma moça virgem, serva de Deus. Não vai também dizer que ela não era essa pessoa, que ela era uma qualquer. Não, ela não era uma qualquer, fato. Mas dizer que pelo fato de ela ser obediente a Deus, uma moça em santidade, uma moça de fé, de caráter, uma moça exemplar, não quer dizer que é por isso que Deus fez uma grande obra nela.
mas foi, na verdade, a graça mesmo de Deus, maior do que qualquer mérito que Maria pudesse oferecer. Tá entendendo? Lutero segue dizendo: na verdade, não se pode anular méritos em demasia, já que ela foi criada do nada, como todas as criaturas. Maria, como todas as criaturas. Mas a graça de Deus é desmerecida com facilidade. Ou seja, quando você honra o mérito de Maria demais, você diminui com facilidade a graça de Deus. Aí ele diz: isso é perigoso. Tá certo? Isso é perigoso e com isso, com essa atitude, não se prova o amor a ela. Página 62. De fato, é necessário moderação para não exagerar com nomes, chamando Maria de Rainha do Céu. Isso pode até estar certo, diz ele, num pensamento lá da Idade Média, tá? Já que Jesus é rei, logo a mãe do rei é rainha. Essa era a ideia medieval. Mas nem por isso ela é um ídolo que possa conceber algo ou ajudar alguém, como acreditam alguns que clamam mais a ela do que a Deus e nela buscam refúgio. Maria nada dá, mas somente Deus. Página 63, Lutero diz: por isso eu disse que Maria não quer ser um ídolo. Ela nada faz. Deus é que faz todas as coisas. Devemos suplicar a ela para que, por amor a ela, Deus faça o que pedimos. Então, está aqui o livrinho de Lutero, mostrando com clareza que atribui-se a Maria e aos santos coisas demais. E o que a Reforma Protestante fez foi se afastar dessa atitude. E é por isso que muitos evangélicos vão dizer que católicos são idólatras, por conta do seu excesso de veneração às imagens, aos santos e etc. E de igual modo, né, muitos católicos vão criticar os evangélicos de não amarem a mãe de Deus. E que não é verdade. Tá certo? Bom, eu sei que existem muitos escritos católicos sobre teologia mariana, mariologia, muito interessantes. Mas por mais que você fale muita coisa a respeito da missão de Maria, da importância, é necessário entender que não está nela a nossa salvação. Então, pensando mais ou menos igual as palavras do Fábio de Mello, o padre Fábio de Mello, que vocês viram aí, lógico que é uma fala dele muito antiga, né? Tem todo um contexto também, foi um corte aqui que eu peguei, mas de um trecho muito importante da sua fala. E isso é uma lição para os católicos. Aqui esse vídeo é uma forma de você refletir, católico. Cuidado para você não sair dizendo: nossa igreja é a única que salva, os outros estão fora, estão perdidos. Cuidado, nós somos de Cristo, querido. Cuidado. E outra coisa é você também dizer que nós não amamos a mãe de Deus. Está enganado. Mas nós não fazemos um culto a ela. Tá? Eu sei que vocês, os católicos, né, não vão aceitar a ideia de que são idólatras porque vocês dizem que não adoram. O próprio catecismo da igreja diz que a adoração é somente a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, somente ao único Deus. E então eu entendo, vocês não fazem adoração, mas há de convir comigo que vídeos como esse que nós vimos no começo, onde um culto coloca ali a imagem da Virgem Maria, né, de Aparecida, enfim, ali no meio, e fica todo mundo em volta cantando a ela, como se ela estivesse ali. Outros dizendo que ela atrai o Espírito Santo. Olha isso, ela atrai o Espírito Santo. Cara, da onde nós tiramos isso? Aliás, da onde tiraram isso? Isso aí sim é atribuir a Maria o que ela não tem.
Tá bom? Agora, você quer uma explicação por que o evangélico não acredita na intercessão dos santos que já dormem no Senhor? Ou seja, os que estão na glória. Eles estão vivos, em estado de consciência, na glória ou em algum lugar no mundo celestial. Porque já morreram aqui na terra, né? Estão aguardando a ressurreição, certo? Tão logo venha o nosso Senhor, eles estão aguardando. Nós estamos aqui, aguardando aqui na terra, militando o bom combate da fé contra o mundo, né? Contra o inimigo das nossas almas, que é o diabo. Estamos aqui. E aguardando também essa vinda do Senhor, essa volta do Senhor. Conforme Paulo vai dizer, haverá ressurreição, né? E nós teremos o nosso corpo transformado, os que estiverem vivos nesse dia. E aí, os que estão aqui e aqueles que ressuscitarão em Cristo se unirão todos juntos para se encontrar com Cristo nas nuvens. É o que diz a palavra de Deus. Certo? Agora, nós não acreditamos, nós evangélicos, não acreditamos que um irmão nosso, uma irmã nossa, seja ele apóstolo, Paulo, Pedro, João, ou seja até mesmo a Virgem Maria, mãe do nosso Salvador. Nós acreditamos que eles estão lá no lugar que eles precisam estar, porque são de Deus, porque já partiram para a eternidade, mas não podem nos ouvir. Não podem nos ouvir. Aliás, para nós, nós evangélicos, é sinistro, choca com a nossa fé cristã a ideia de você falar com aqueles que já morreram. Quem faz isso normalmente são os espíritas, que conversam com os mortos, né? Nós não cremos nisso. Mas é que a intercessão de Cristo, é que a mediação de Cristo, é que pela presença do Espírito Santo isso acontece. Tá? Não, nós não acreditamos nisso. Tá? Isso não desonra nenhum santo na glória. Eu não sei porque os católicos acham que porque a gente pensa assim, a gente está desonrando a memória dos mártires, a gente está desdenhando da Mãe de Deus, ou do apóstolo Pedro. Por que vocês pensam isso, hein? É como se tivesse uma necessidade de passar pelos santos para chegar a Deus. Nós somos o quê? Cristocêntricos ou nós devemos... precisamos dos santos para chegar a Deus? Como que é que funciona na cabeça do católico, hein? Então, assim, com todo respeito, tá? O que eu tô falando é uma defesa. Eu quero que você entenda como nós vemos. Porque não vamos ver como vocês. Não adianta. Não, porque a história da igreja diz assim, o nosso catecismo, porque não sei o quê, blá, blá, blá. Não interessa o que vocês dizem. Para nós é estranho que alguém lá na glória vai se comunicar com a gente aqui. É estranho para nós. E não venha falar da transfiguração, onde aparecem Moisés e Elias e falam com Jesus, porque falavam com Jesus. Jesus tem acesso aos vivos e aos mortos, nós não. Jesus sim, Jesus está lá com aqueles que já estão com ele no céu, lá na glória, e ele está conosco aqui na terra, Jesus. Da transfiguração, o papo não é com Pedro. Moisés não falou com Pedro, não teve acesso a Pedro. Pedro não conseguiu dirigir palavras a Moisés na transfiguração. Eles não conseguiram sequer falar com Elias. Jesus é que falou com os dois, porque Jesus tem acesso ao mundo dos vivos e dos mortos. Tá certo? Aliás, quem está com Cristo não está morto, está vivo no plano espiritual. Não está morto, está vivo com Cristo. É diferente de eu e você falar com Pedro, cara. É diferente de Pedro vir e falar com a gente. Essa história, o católico crê nisso. Tem várias histórias aí de que Deus permitiu um santo da glória aparecer na terra e falar com alguém. Eu não acredito nisso. Desculpa, eu não creio. Não creio nisso. Tá? Para mim, os que morreram no Senhor descansam no Senhor, aguardando o dia da ressurreição. E eles não têm mais contato com a gente nesse mundo. Nós temos o Espírito Santo que está conosco.
E é pelo Espírito Santo que nós falamos com Cristo, e é Cristo, o Senhor Jesus, que faz mediação entre nós e Deus, o Pai. É assim que nós cremos. Até porque, queridos, esse negócio de... Vamos supor que você falasse com Maria aqui na terra, você conseguisse orar para Maria e ela te ouvisse. Tô te ouvindo, meu filho, fala. Maria, você acende umas 2 velas e fala: Mãe de Deus, Maria, intercede por mim, pecador. Ajuda-me com a minha causa, com a minha mãe doente, Maria, por favor, fala com Jesus. Tá, ok, é uma intercessão. Mas aí, veja bem, primeiro que esse negócio de alguém que está lá se comunicar com você que está aqui já é esquisito, porque Maria morreu. Eu sei que tem o dogma aí da Assunção de Maria, mas não importa. Nós também não cremos nisso. Agora, mesmo que fosse Pedro, não tem gente que faz intercessão? São Pedro, acende uma vela para São Pedro. Apóstolo Pedro, São Pedro, intercede por mim agora nessa causa. São Benedito, faz algo por mim, São Benedito, por favor, preciso dessa... Fala com Jesus aí, São Benedito, você me ajuda. Tá, ok. Já é estranho, porque o São Benedito te ouvir aqui é uma... Ele te ouvir é uma ligação com um morto, que apesar de estar vivo com Deus na eternidade, está morto para nós aqui. O corpo, o material físico, está desconectado do plano terreno. É o que eu entendo, é que nós evangélicos entendemos que todos os que morrem, pode ser o pastor da igreja, pode ser o padre, o bispo, o papa, pode ser qualquer apóstolo, até mesmo a Virgem Maria. Eles estão num plano da eternidade, num plano celestial, eles não têm mais nenhum contato com o plano da terra, enquanto não houver a ressurreição. É assim que o evangélico acredita. É nossa teologia assim, por isso que não vai bater com a teologia do católico. Agora, você vai falar, mas vocês são hereges. Por quê? Porque eu preciso crer nisso? Eu sou obrigado a crer que o santo está me ouvindo, porque senão eu não sou salvo? Querido, eu vou repetir. A minha salvação não está em Pedro. A minha salvação está em Cristo. E eu vou dizer o que Paulo disse de novo. Por acaso, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Ele vai dizer, não são nada. Mas é Deus que dá o crescimento, é Deus que abençoa, é Deus que faz tudo. A minha salvação está em Cristo. Eu não sou rebanho de Pedro. Eu não sou rebanho da Igreja Católica. Eu sou rebanho de Jesus. Eu faço parte do rebanho de Cristo. Ok? Fique isso muito definido. Esse é o entendimento teológico do evangélico. Agora tem um outro problema. Na nossa teologia, você católico que estuda teologia, você sabe, nós temos os atributos de Deus. Tem os comunicáveis e os não comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são chamados também de atributos absolutos de Deus. Inclusive, no curso IBF de Teontologia, tá aí, procura no nosso canal, nós falamos um pouco desses atributos de Deus. Se inscreve lá no canal, acesse os vídeos e assista. Agora, quais são os atributos incomunicáveis, absolutos de Deus? É aquele que ele não dá para ninguém, é só dele. É só dele. E quais são? Pelo menos 4. A eternidade é só dele, ou seja, ele é o único ser não criado. Ele está desde a eternidade, não teve início. O resto, tudo tem início. Anjos, homens, mulheres, todos têm início. Mas só Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é que é eterna. O Deus único que cremos é eterno. A eternidade é dele e ele não dá a ninguém. É um atributo dele. Ninguém mais tem isso. Outra coisa é a sua onipotência. Ou seja, só Deus pode fazer o que quer. Para ele nada é impossível. Só ele faz o que quer. Terceiro atributo. Só ele é onipresente. Só ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só ele pode estar no céu e na terra ao mesmo tempo. Só ele.
Céu e terra para ele é a mesma coisa. Ele está lá e está aqui. Ele está lá na glória com os anjos e está aqui conosco, homens pecadores. Inclusive, ele vê tudo o que acontece até mesmo no inferno. Ele está em toda parte. Ele é onipresente. E é um atributo que ele não dá para a Virgem Maria. Maria não pode estar aqui no Japão ao mesmo tempo. Maria não pode estar aqui e no céu ao mesmo tempo. Ou ela está aqui ou está no céu. Não tem como. Quer dizer, aqui ela não vai estar porque nós não acreditamos que ela possa ter envolvimento com o plano terreno. Mas ela não pode. Ou está lá ou está aqui, entendeu? Só Deus tem esse atributo, querido. É incomunicável, absoluto de Deus. Ele não dá para ninguém a onipresença. E se ela não pode estar aqui no Japão, como que um católico vai orar aqui no Brasil para Maria? Maria, me ajuda. Virgem Maria, me ajuda aqui no Brasil. Alguém fazendo oração. E ao mesmo tempo um católico lá no Japão, do outro lado do mundo, o mesmo horário, um aqui de dia fazendo oração e outro lá, que o horário é no Japão, quando aqui é no Brasil é dia, lá é noite provavelmente. Um aqui de dia fazendo oração da manhã e o outro lá fazendo a missa, a oração da noite, e ambos falando com Maria, pedindo para Maria interceder por alguma causa. Como que Maria vai estar no Japão e no Brasil ao mesmo tempo? Não tem, mas nem quem estuda angiologia na teologia, e o católico sabe disso, o padre sabe disso, o seminarista católico sabe disso. Quando estudamos angiologia, nós entendemos que até os anjos, sejam eles anjos de Deus ou demônios, que são anjos caídos, nem eles podem estar em todo lugar ao mesmo tempo. Não pode, é um atributo de Deus. O dia que um anjo puder estar em todos os lugares ao mesmo tempo, o dia que a Virgem Maria puder estar no Japão ouvindo uma oração, ao mesmo tempo ouvindo uma oração no Brasil, ela tornou-se onipresente, querido, e também onisciente. Aí o atributo não é mais só de Deus. Ele deu a alguém, ele deu a Maria, ele deu a algum anjo, ele deu a algum apóstolo. Será que o evangélico está tão absurdamente errado de entender assim essa teologia? Cara, não é a gente que precisa entender mais a teologia católica. Eu acho que é o católico que precisa entender melhor a nossa teologia. E desculpe, tradições à parte, estamos falando aqui de apenas doutrina fundamental. Eu não estou nem entrando nas tradições, vou de doutrinas fundamentais, pela lógica da doutrina fundamental, que é uma das bases da nossa dogmática ou da nossa teologia sistemática. Bom, é isso. Eu vou encerrar esse vídeo só deixando aqui então essa reflexão para vocês. Que vocês possam pensar nisso. Somente Deus é digno de honra, glória e adoração. E quando alguém começa a dar veneração ou mais atenção a alguma coisa do que o próprio Deus, ali está uma idolatria. Isso pode acontecer no meio evangélico? Pode. Quando o culto é mais importante que Deus. Já viu aquelas pessoas que ficam deslumbradas com o culto, mas ela está ali, mas não a mente dela. Isso acontece até na igreja evangélica, tá? Tá num culto, tá encantada com a música, com o toque musical. Isso pode acontecer com a gente, hein? Tem dia que a gente tá na igreja, a gente fica... acho que fica assim, nossa, que música linda, que toque, que não sei o que. Mas às vezes a gente não tá se envolvendo na adoração ao Deus. Aí nós estamos sendo idólatras. Porque estamos colocando o próprio culto, o ambiente, como foco maior do que o próprio Deus que deve ser adorado. Podemos ir numa igreja sem adorar a Deus, querido. Participar de uma missa ou de um culto evangélico onde Cristo não é o centro da nossa atenção. É uma posição idólatra. Podemos fazer ídolos, o dinheiro um ídolo, o tempo pode ser um ídolo. Quando você não tem tempo para Deus, mas tem tempo para tudo menos para Deus, você fez do tempo ou das coisas para as quais você usa o seu tempo, essas coisas tornaram-se ídolos. Porque elas têm mais tempo na sua vida do que o próprio Deus. Elas têm mais lugar na tua vida do que o próprio Deus. E alguns são assim em relação, idolatram trabalho, idolatram marido, esposa, mais do que, né?
colocam, idolatras em sentido, colocam mais atenção nisso, não que não seja importante. Veja, trabalho é importante, dinheiro é importante, esposa é importante, marido é importante, filhos importantes, mas nenhum está acima de Deus. Então, temos que ter momentos com Deus. Nossa vida precisa estar pautada em respirar Deus, em desejar Deus. Entende? Então, cuidado para você não fazer das coisas seus ídolos, sem perceber que está fazendo ídolos. E é como eu disse, talvez esse pessoal fazendo um culto ali a Maria, não estão nem percebendo, estão transformando isso numa idolatria. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Nós da Igreja Batista não fazemos nenhum culto a santos, nós não temos esse costume, mas nós respeitamos todos os santos. Paulo, Pedro, Tiago são heróis da fé para nós. E a Virgem Maria, ela é respeitadíssima. Para nós, ela é a mais bem-aventurada entre todas as mulheres. Nós amamos a mãe do nosso Senhor. Quando chegarmos no céu, lógico que o que mais queremos ver é o próprio Cristo, o nosso Salvador. Queremos ver, adorar o nosso Deus. Sim, isso é a nossa prioridade. Mas sim, nós queremos, se houver essa possibilidade, queria conhecer quem é a mãe do meu Salvador. Queria poder conhecer quem é Pedro, né? Quem é Paulo, que deu a vida para levar o Evangelho. Quero conhecer os teólogos, né? Os teólogos importantes. Eu quero conhecer Ambrósio. Eu quero conhecer Agostinho. Quero conhecer Tertuliano. Quero conhecer esse pessoal todo aí, Policarpo, né? João, o apóstolo. Quero conhecer também os teólogos, quero ver Lutero, quero ver Calvino. Sim, eu quero. Eles são importantes, são pessoas que passaram aqui e são importantes. Mas eles não são criadores, não são Deus, são criaturas. E toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Aqui na terra, nosso foco é Cristo, a nossa adoração é Cristo. E nós amamos e respeitamos todos os santos da história da igreja, inclusive a mãe do nosso Senhor. Ok? Bom, sobre as imagens de escultura, eu faço um vídeo outro dia, tá? O problema da imagem não é a imagem em si mesmo, mas a finalidade dela. Se temos uma imagem para nos curvar diante dela e fazer a ela pedidos, nós estamos tendo sim um aspecto idólatra. Se temos imagens no sentido de decoração, memória ou apontar caminhos, como era no início a finalidade das imagens de escultura ou das pinturas que eram os ícones da igreja, e nisso eu tenho um vídeo que eu já falo sobre isso, ó. Imagens de escultura e sinal da cruz. Olha aí esse vídeo, tá no meu canal esse vídeo, você pode assistir esse vídeo aí, tá? Imagens de escultura e sinal da cruz, ó. Assista esse vídeo. E aí eu explico qual foi a origem, né? Qual a finalidade inicial. Inclusive, até o próprio Tomás de Aquino, teólogo, né? Teólogo católico, Tomás de Aquino, ele mesmo fala isso, né? Da finalidade dos ícones da igreja, né? Então era um método didático, pedagógico, né? Onde um povo não tinha as escrituras, não sabiam ler. Então as imagens ajudavam a direcionar o povo para conhecer mais da fé e não se esquecer de Deus e da história do cristianismo, dos personagens. Lógico que era uma adaptação, tem controvérsias, tá bom? Mas dá para entender a lógica. Mas depois, mesmo aprendendo a ler, né, isso foi carregado dentro da tradição católica e manteve-se. Né? Então a Reforma Protestante, Lutero mesmo nem condenava o uso de imagens, mas Lutero condenava o excesso de veneração a elas e a ideia da intercessão, né, dos santos. No início, Lutero não tinha ainda uma teologia formada sobre isso. Só no final da sua carreira ele vai se posicionar dizendo que os santos não podem nos ouvir, né, lá na glória. Essa posição é depois muito bem elaborada, desenvolvida por Calvino e outros teólogos, né, pós Martim Lutero.
que vão dar seguimento aí realmente numa ruptura com essa questão das imagens, né? Lutero e os outros que vêm depois dele é que vão romper mesmo com o uso das imagens de escultura, né? Definitivamente, tá? Bom, mas fica a dica aí, tá bom? Bom, se você quiser, você que é evangélico, gostou desse livro? Já mostrei para vocês o livro que eu li, já mostrei no começo, espero que você tenha notado. Louvor de Maria, de Martinho Lutero, da editora Sinodal, tá bom? Tem esse aqui também, ó, outro livro evangélico que eu acho legal. Esse aqui é um estudo de caso, estudo bem elaborado pelo professor, né, doutor Jeremias Klein, tá? Carlos Jeremias Klein, tá aí, ó. Esse livro aí chama-se Maria, na Teologia e na História da Igreja. Um livro interessante, pela editora aí, Fonte Editorial, em parceria com as livrarias Família Cristã, tá? Pela Fonte Editorial, tá aí, ó, o selo, tá? Mas é um livro, Carlos Jeremias Klein, tá bom? Um livro muito interessante, é o nome do autor aí, tá bom? Um livro muito interessante, tá? Bom, esses dois livros que eu mostrei para você é de linha de linha evangélica, né? Mas é um estudo interessante, tá? Nada absurdo, não. Agora, se você é evangélico, quer conhecer um pouco mais sobre catolicismo, explicações católicas, né? Então, lógico, além do próprio catecismo da Igreja Católica, você tem também um livrinho que é publicado aí pelas edições da CNBB, né? Da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então tem esse livrinho aqui muito interessante, tá? Ó, Sou católico e vivo a minha fé. É bem interessante aí para os próprios católicos, né, darem uma lida, mas também para os evangélicos conhecerem mais um pouco sobre os sacramentos da igreja, sua tradição. É legal, para conhecimento é importante, tá bom? Tem ainda esse livro aqui bem interessante do Padre Zezinho. Gosto muito do Padre Zezinho, viu? Suas canções belíssimas, né? É um bom teólogo também o Padre Zezinho aí. Tem aí, ó, Nós os Católicos Romanos, explicando quem são os católicos, tá? Pela editora Santuário, tá? Eu vou até pôr aqui melhor o nome da editora. Editora Santuário aí, ó. Eu não sei se tem ainda esse disponível nas livrarias, mas deve ter, viu? E aí fala aí um pouquinho sobre a introdução ao catolicismo, tá? Vale a pena você aí, evangélico, comprar para você entender melhor, né, a posição da igreja e tal, porque é bacana que católicos e evangélicos, esse vídeo mesmo que eu estou fazendo serve para isso, é uma ponte para nossa discussão. Ora, nós todos honramos Maria, né? Só que assim, nós temos essa divergência que nós achamos que alguns excessos são cometidos lá na Igreja Católica, da veneração, caem num aspecto idólatra, né? Nós temos essa posição, não cremos na intercessão dos mortos. A Bíblia fala da intercessão dos santos, mas para nós, o que está escrito na Bíblia é a intercessão dos santos vivos. Eu sou um santo que intercedo por você, meu irmão, que está aí vivo, que é um santo também. Santo no sentido do quê? Santos em Cristo. Não foi o apóstolo Pedro que escreveu na sua carta? Vamos conhecer um pouco mais da Bíblia, porque lembre-se que o fundamento evangélico está na onde? No solo Escritura. O fundamento está na Bíblia, que os próprios católicos canonizaram e deram pra gente. Então, não vão brigar com a gente que a gente crê na Bíblia. Agora, o apóstolo Pedro, né, eu ouvi uma brincadeira, alguém dizer, não leia muito a Bíblia, hein, senão você vira protestante. Será? Eu acho que se você começar a ler demais a Bíblia, você vira protestante mesmo, viu? Aí, assim, tem um texto aí, o apóstolo Pedro, ele vai dizer, sejam santos, olha o que o apóstolo Pedro diz, olha o texto aí, ó. Sejam santos, né, em toda a vossa maneira de ser, né? Sejam santos, porque aquele que vos chamou é santo. Então, nós somos santos. Para quem que Pedro está escrevendo? Pedro está escrevendo para a igreja, para os cristãos, mandando a gente ser santo. Então, nós entendemos que a intercessão dos santos, o texto que diz, e buscai orações e súplicas na intercessão de todos os santos, ou por todos os santos,
né, que está nessa referência que eu coloquei, nós acreditamos que os santos é esse que Pedro falou aí, o sede santos. Os santos são todos os cristãos. Então, os que estão aqui na terra estão orando uns pelos outros. Diz a Bíblia, orai uns pelos outros. Olha aí, intercedem, orem, né? Orai uns pelos outros, intercedam uns pelos outros. É bíblico. Mas não é a ideia de orar para alguém que está lá no céu, falar com Jesus e me abençoar. Não é essa a ideia. A ideia é de eu pedir oração para você, irmão, ore por mim aí. E você me ajudar em oração e nós clamarmos juntos a Jesus. Para que Jesus, por meio da ação do Espírito Santo que habita em nós, nos socorra. Ok? Então, a intercessão para nós é isso. Você viu como é diferente da ideia do católico? A intercessão dos santos do católico são os santos que estão na eternidade. E é engraçado que os católicos não vão recorrer às escrituras, né? Eles vão recorrer à tradição para dar as interpretações ou da escritura ou a interpretação própria, né? Da ideia de que a tradição, né, tem um outro vídeo, né, que eu falei também, aqui no canal tem um vídeo de tradição católica e escritura, né, a diferença, tá bom? Tem mais 2 vídeos, ó, esse vídeo aí vale a pena procurar aqui no canal, procura esse também, tá bom? Eu falo sobre isso, e tem esse outro vídeo aí, esses 2 vídeos também estão no meu canal, vale a pena você dar uma olhada, tá bom? São assuntos que estão paralelamente ligados a esse vídeo de hoje, mas não são os mesmos assuntos, são assuntos diferentes, interligados a esse aqui, talvez complementem os assuntos que eu estou tratando aqui, que hoje foi exclusivamente sobre honrar a Mãe de Deus e sobre a questão de ser Igreja de Cristo, tá? Bom, aí vale a pena também conhecer esse livro aqui, tá? É um livro católico também, ó, escrito aí pela editora Paulinas, tá? O que diz a Bíblia, né? No caso, Imagens e Idolatria, o que diz a Bíblia, tá certo? Pelo padre, tá aí o nome dele, acho que dá para ver aí na câmera, tá? O nome do padre aí, que escreveu, um teólogo, né? Padre Antônio Gruiters. Antônio Gruiters. Esse livro é bem interessante, tá? Vale a pena vocês darem uma lida aí. Católicos e evangélicos. Bom, é isso. Eu finalizo. O vídeo ficou longo, cara. Eu queria fazer Puxa vida, meu Deus do céu. Eu queria tanto fazer um vídeo curto. Queria tanto fazer um vídeo curto. Mas é difícil. Imagina eu falar tudo que eu precisava falar num vidinho de 15 minutos. Eu ficar vídeo raso. Eu não quero, eu quero dar uma aula para você. Eu quero levar a discussão um pouco mais além. E eu acho que ainda dava para discutir mais. Mas daí não dá para fazer um vídeo de 3 horas. Mas, cara, espero que você tenha chegado até aqui. Espero que você tenha entendido a visão evangélica, que é baseado nas escrituras. Tá bom? Nós não temos a tradição ali para ficar tentando, né? Nós temos o que os apóstolos falaram na Bíblia canonizada. As escrituras são canonizadas pela própria Igreja Católica e que nós recebemos de herança, tá bom? Bom, eu fico por aqui. Peço que você se inscreva nesse canal, que você curta o vídeo para fortalecer, divulga, compartilha com os amigos. Nossa igreja, a Igreja Batista Fraternidade, nós estamos aqui na Avenida Pauliceia, número 1200, na Sobreloja. Tem uma outra igreja batista perto, tá? Mas não é a nossa igreja. A igreja batista próxima da gente ali é a Igreja Batista Tradicional, né? Que são cessacionistas. Nós somos continuistas, né? O que significa isso? Nós cremos nos dons do Espírito Santo, tá? Os cessacionistas já não pensam como a gente. Você vê que até entre os batistas tem divergências, né? Nós somos conhecidos como batistas renovados, né? E eles são chamados de batistas tradicionais, tá bom? Então é na Igreja Batista Fraternidade. Estamos na Sobreloja, tá? Estamos em cima, no alto, na Sobreloja, na Avenida Pauliceia, número 1200, ao lado do balcão dos Correios, tá bom? Nossos cultos acontecem aos domingos de manhã, uma bênção, tá? Você será muito bem recebido
aos domingos às 9h30 da manhã. Uma delícia de culto para Deus, tá? E com muita comunhão e amor fraternal, tá? Você é bem-vindo com a sua família. Nós temos culto também às quintas-feiras, um culto abençoado às 8 horas da noite. O culto de quinta já é conduzido pelo pastor Daniel Viotto, né? Nosso pastor ali adjunto. E nós temos também orações às terças-feiras à noite, tá? E além disso, temos outros eventos e encontros que acontecem na igreja com grupos de homens, mulheres, jovens, crianças, que ao ir até a nossa igreja você fica sabendo como funciona, tá bom? Avenida Pauliceia, o bairro é Portal das Laranjeiras, no município de Caieiras, São Paulo. Você é nosso convidado, esteja lá com a sua família, tá bom? Vem servir a Deus com a gente, ouvir a palavra com a gente, cultuar aquele que é digno de culto, que é Cristo, junto com a gente, tá bom? Bom, se você não se inscreveu no canal, o seu Madruga vai ficar bravo com você, hein, meu? Se inscreva no canal, Madruga vai ficar nervoso se você não se inscreveu. Até a próxima.